Como eu disse para vocês, nós estamos na última ministração dessa série de mensagens. E ao terminar dela, nós vamos começar outra e vamos divulgar para você assim que passar a conferência. Então nós falamos sobre uma vida de compromisso. Você lembra quais foram as ministrações que tivemos aqui? Deixa eu ver. Graças a Deus. Compromisso com Deus. Compromisso com a igreja. Só um irmão que veja nos cultos, misericórdia, Jesus Cristo. Compromisso com a verdade. E hoje eu quero falar para você sobre nós assumimos um compromisso de andarmos sob a liderança do Espírito Santo. Sobre um compromisso que nós devemos assumir. Sobre um compromisso que a palavra nos ensina de por que nós devemos ter uma vida sob a liderança do Espírito Santo. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo, você que a trouxe, no livro de 2 Coríntios, capítulo 3. E se você está com a sua Bíblia aí, eu quero te instruir a deixar ela aberta para nós conferirmos algumas referências. 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 4. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4, diz assim, se você quiser acompanhar ali, você pode. Esta é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que sejamos capazes por nós mesmos de reivindicar coisa alguma como nossa. A nossa capacidade vem de Deus, ou a nossa suficiência. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Amém, querido? Agora eu quero que você volte na sua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Amém? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro ou consolador, que esteja sempre com vocês, que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pôde recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Amém, queridos? Queria ainda fazer uma oração com você, de que você curvasse sua cabeça novamente. Senhor, esta é a sua palavra. Pai, nós necessitamos dessa palavra para nos direcionar, para nos corrigir. Muito obrigada porque o Senhor não nos escondeu esse tesouro precioso que conduz a nossa vida, que nos transforma e que nos torna exatamente em quem o Senhor quer que nós sejamos. Espírito Santo, nós reconhecemos que precisamos do Senhor para nos convencer, para nos orientar, e que essa palavra viva, escrita, inspirada pelo Senhor, ela é poderosa para transformar a nossa vida. Então eu te peço, fala conosco e ministre aos nossos corações, para que nós venhamos vivenciar aquilo que é a tua vontade para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então o tema dessa mensagem é
um compromisso de andar sob a liderança do Espírito Santo. Amados, muitos de nós estamos como que já acostumados a ouvir a mensagem, a doutrina, ensinos acerca do Espírito Santo. Quem sabe acostumados a cantar canções que falem sobre o Espírito Santo, que clamem pela presença dEle, que chamem por Ele. E quem sabe, infelizmente, muitos de nós aprendemos a lidar com o Espírito Santo como se Ele fosse uma força, uma energia tão distante, ou somente alguém que, ou uma força, uma capacitação que, quando Ele vem, como às vezes nós escutamos, a pessoa então ela tem ou não tem o Espírito Santo na sua vida por causa de um determinado dom. Mais propriamente dizendo, por causa de uma manifestação através de um dom, no qual a Bíblia destina o dom de línguas. E então, irmãos, muitos de nós temos sim um certo conhecimento sobre o Espírito Santo. Mas será que nós temos esse conhecimento sobre a importância de nós termos um compromisso de andar sob a liderança do Espírito Santo? Será que o Espírito Santo, ele é para todos? Ou será que ele é como privilégio para muitos? E talvez eu já me deparei com situações assim, de pessoas pensarem que o Espírito de Deus, ele é restrito para aquelas pessoas que são como que preferidas de Deus. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que Deus não tem filhos prediletos. Que a mesma oportunidade que Deus dá para um, Ele também dá para todos. Apesar de Deus não ter filhos prediletos, é impossível nós não concordarmos que sempre tem filhos que escolhem chegar mais perto. Mas nem por isso eles se tornam privilegiados. Mas nem por isso há uma diferença entre você e mim, porque eu estou aqui e você está aí. E quando nós vamos observar a palavra de Deus, nós podemos ver que o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, você pode conferir se você quiser. O apóstolo Paulo, ele diz para aquelas pessoas, para a igreja, para os Gálatas, e ele fala assim, olha, andai no Espírito, e jamais satisfarei as concupiscências, ou as vontades, ou as inclinações, ou os desejos da carne. E o apóstolo Paulo, então, ele estava dizendo ali, olha, se no versículo 25, se eu não me engano, ele ainda vai dizer assim, olha, se nós vivemos no Espírito, nós também devemos andar no Espírito. E o apóstolo Paulo, ele vai trazer para nós essa compreensão de que, como cristãos, nós ouvimos essa frase a vida inteira, quem sabe, ande no Espírito. Muitos cristãos dizem que andam no Espírito, porém não conseguem dizer o que isso realmente significa. Porque quando a gente ouve, quando eu era menina, pequena, eu ouvia essa expressão de andar no Espírito. Na minha mente vinha alguém meio que alienado, entendeu? Constantemente assim, como um ser tão espiritual, que é capaz que eu não poderia nem me aproximar dele, de tão espiritual que aquela pessoa poderia ser. Então a verdade é que muitos de nós, apesar de ouvir isso, não sabemos o que de fato significa viver uma vida sob a liderança do Espírito Santo. Agora nós temos que nos voltar para uma pergunta, nos voltar para nós. E nos fazermos essa pergunta. Será que eu ando e vivo no Espírito? Será que eu tenho o Espírito Santo? O que isso significa para você, querido? Quando você ouve essa expressão, andar no Espírito, ou estar sob a liderança do Espírito. Querido, não existe muitos de nós que tenham a mais leve noção do que significa andar no Espírito. Não sobre as opiniões à nossa volta, mas eu estou falando sobre o que a palavra diz. Porque muitas vezes esse andar no Espírito, ele permanece num conceito muito vago para muitos de nós. A gente aprendeu a atrelar o Espírito Santo somente à manifestação de dons. Então se eu for perguntar aqui, e eu quero perguntar isso para você, e eu quero que você responda com toda sinceridade, mas não se preocupe com quem está do seu lado, se isso é certo, se você está respondendo errado. Mas por que eu vou fazer essa pergunta? Porque nós precisamos
ter a resposta dela. E a minha pergunta para você nessa noite é: quantos de vocês que estão aqui, que acreditam de verdade que você tem o Espírito Santo na sua vida? Levante a sua mão. Agora, querido, o que acontece? Como que você consegue provar isso? De que forma eu tenho certeza? Como que eu consigo ter essa clareza de que eu tenho o Espírito Santo na minha vida? Só que Paulo deixa claro o quão importante é viver e andar no Espírito. Com certeza, andar no Espírito pode ser definido como uma sentença. O andar no Espírito é simplesmente permitir que o Espírito Santo realize em nós exatamente o que Deus o enviou para realizar. E a pergunta é: você sabe qual é a missão do Espírito Santo? Você sabe de fato para que o Senhor disse em João 14, quando ele fala para os discípulos: olha, eu vou rogar ao Pai, e Ele vai trazer para vocês o Consolador, e Ele vai estar com vocês para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis. Sabe que quando eu observei essa parte, essa frase, esse versículo, quando Jesus diz: e vós o conheceis, em algumas traduções vai dizer: e vocês o conhecerão. E vocês precisam conhecê-lo. Amados, aqui em 2 Coríntios capítulo 3, aonde nós lemos, se você quiser voltar aí para essa referência, para você observar comigo, o que o apóstolo Paulo, ele estava dizendo aqui acerca do Espírito Santo? Ele estava dando uma orientação preciosíssima acerca de nós andarmos debaixo da liderança do Espírito Santo. E ele estava ensinando justamente isso, que o Espírito Santo, ele é mais do que os dons. Que o Espírito Santo, ele é mais do que aquele consolador. Que o Espírito Santo, ele é mais do que aquele que, infelizmente, na vida de muitos, funciona como um step. Os motoristas aqui sabem, o step é o item que menos tem atenção no nosso carro, ou não? Sim, por quê? Porque você quase não usa. É só para momentos de emergência. O Espírito Santo não é step na minha vida e nem na sua vida. Ele precisa tornar-se prioridade. E é por isso que a gente precisa se comprometer a deixar Ele assumir a liderança da nossa vida. E nós vamos entender o porquê, então, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, ele começa dizendo aqui no versículo 4, ele fala: olha, e é por intermédio de Cristo que nós temos tal confiança. Em Deus essa confiança. E ele começa dizendo: olha, porque a nossa suficiência, ela vem de Deus. Não pense vocês que vocês são capazes de produzir alguma coisa da mente de vocês, qualquer coisa, ou seja, nenhuma delas é produzida porque nós somos capazes, senão porque a nossa suficiência, a nossa capacidade, a nossa instrução, ela vem de Deus. E Paulo continua dizendo, ele fala assim: olha, e Ele nos fez capazes de sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. E aqui ele fala assim: olha, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aqui eu quero te ensinar algo acerca dessa palavra. Irmãos, erroneamente muitos de nós entendemos que essa palavra de a letra mata e o Espírito vivifica está falando sobre o conhecimento daquele que busca conhecer as Escrituras. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Às vezes muitos falam assim: é por isso que os teólogos se perdem, porque eles estudam tanto, e aí usa esse versículo, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E usam essa mensagem, às vezes até para apoiar pessoas a viverem numa falta de conhecimento da Bíblia. Tem gente que usa, querido, esse versículo para falar: não, eu não vou estudar muito a Bíblia, porque todo mundo que estuda a Bíblia, uns faz isso, outros faz aquilo outro. Mas está vendo? A letra mata, mas o Espírito vivifica. E, querido, não era sobre isso que o apóstolo Paulo estava falando. O apóstolo Paulo vai explicar sobre o que ele estava falando quando nos versículos seguintes, no versículo 7, ele vai dizer: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória. Que ministério da morte é esse que o apóstolo Paulo está falando? Quando a Bíblia fala que a letra mata, a letra aqui na tradução do original, ela vai levar a palavra de lei.
A letra aqui não é estudo, a letra aqui não é teologia, a letra aqui é a lei. A lei, a mesma lei, por que ele falou que a letra mata? Porque essa lei foi a letra que matou Jesus. Essas leis foram as leis que aqueles fariseus, que os escribas, que aqueles homens que crucificaram Jesus usaram para crucificá-lo. Porque não creram no Cristo, por quê? Porque eles até hoje estão sobre a lei de Moisés. Que essa letra aqui, essa letra que mata, essa letra que condena. E aí o apóstolo Paulo fala, a letra mata, ou seja, a lei mata. Essa lei que vocês estão se apegando nelas, esse conjunto de regras que eles se apegaram, e até hoje eles têm o quê? Eles têm lá os escritos, eles têm lá o que? A Torá, eles têm lá o que eles examinam. Por quê? Porque até hoje eles estão esperando o mestre. Até hoje você sabia que os judeus estão esperando Jesus? Porque a palavra diz, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Porque Jesus veio fora de uma embalagem que eles estavam esperando. Eles estavam esperando um ser todo pomposo, irmãos, e de repente chega Jesus, sentado num jumentinho, no meio da galera toda. Eles falaram, não, esse aí não é o nosso Jesus. Então aquele povo defendeu tanto a lei, que a lei deles crucificou Jesus Cristo. Mas se a lei crucificou Jesus, o Espírito o ressuscitou ao terceiro dia. É por isso que a Bíblia fala que a letra mata, ou seja, a lei, mas o Espírito vivifica. E o que o apóstolo Paulo falou? Olha, essa lei ela foi escrita em tábuas. Lembra quando Moisés sobe no monte e fica lá 40 dias e 40 noites? E a Bíblia diz que Moisés então recebe ali a lei que ia reger o povo, não era? O povo de Deus, escolhido, eleito para ser fiel ao Senhor. Então Deus dá aquela lei para Moisés para conduzir aquele povo. Mas a Bíblia diz que quando Moisés desce daquele monte, o que aconteceu com Moisés, irmãos? Estava com a face tão brilhando. A glória de Deus era tão forte na vida de Moisés, que a Bíblia diz que tiveram que fazer o quê? Cobrir o rosto de Moisés, porque o povo não conseguia olhar para Moisés. E o que é que Paulo está dizendo? Se aquela glória foi grande, se aquela lei, se o ministério da morte, aquilo lá, projetou uma glória na vida de Moisés tão grande, que aquela glória, ela mesmo se desvanecia. O que é desvanecer? É acabar. Aí o apóstolo Paulo fala disso assim, olha, ele pergunta, imagina então, como será maior a glória e o ministério de quem? Do Espírito Santo. Sabe o que Paulo estava dizendo? Se você acha que é grande demais saber que Moisés subiu no monte e falou com Deus, você nem imagina o que o Espírito Santo pode fazer na sua vida. Se você acha, querido, que foi grande demais uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas atravessar um mar de pés secos, você acha que isso é grande demais? Imagina o servir, o ministério, o trabalhar do Espírito Santo na sua vida e na minha vida. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui. Que o Espírito Santo, que o ministério, sabe o que é ministério? É serviço. Qual é o serviço do Espírito Santo na minha vida e na sua vida? Qual é o trabalho que o Espírito Santo faz em mim e em você, querido? E foi isso que o apóstolo Paulo disse. Ele falou assim, olha, imagina como será. Se aquilo lá foi glorioso, no versículo 10 ele diz, porque o que foi glorioso não é nem em comparação com a glória que será insuperável. Se o que estava sobre a vida de Moisés, querido, porque Moisés ficou lá 40 dias, olha lá, ó. Pois o que anteriormente era glorioso, já não se tem glória em comparação com a glória superior. Que glória superior é essa? É a obra do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, querido. Moisés ficou 40 dias naquele monte. Quando ele desce como que transfigurado. Tamanha era a glória de Deus. Sabe o que aconteceu? Acabou. Chegou uma hora que o povo estava cobrindo o rosto de Moisés. E eu brinquei e falei, olha, acredito que chegou uma hora que falou, ó, gente, descobre o rosto desse homem aí, porque já passou, não está brilhando mais. Porque era uma glória que desvanecia, que acabava. Só que o Senhor disse que a glória
que o ministério do Espírito Santo na sua vida não vai acabar. Porque o Senhor disse, Ele virá e Ele estará com vocês para sempre. Ele estará com vocês para sempre. Queridos, andar no Espírito é simplesmente permitir que o Espírito Santo realize em nós o que Deus o enviou para realizar. Qualquer de nós que estamos aqui, precisamos, queridos, permitir que Ele realize em nós o que Ele veio para fazer. O Espírito Santo de Deus, Jesus, a respeito do Pai, Ele disse, eu rogarei ao Pai, e Ele vai dar a vocês um Consolador. Vocês vão receber sobre a vida de vocês, e vocês vão conhecê-lo, e Ele estará com vocês para sempre. Amados, o Espírito Santo foi enviado a nós pelo Pai. Às vezes tem pessoas que não entendem, falam assim, olha, mas se eu orar e eu falar muito com o Espírito Santo, Jesus não vai ficar com ciúmes, querido, eu estou falando a verdade, porque eu já ouvi isso. Ah, mas e se eu me relacionar com Deus? Querido, deixa eu explicar uma coisa para você. A Bíblia diz que em várias referências, a Bíblia vai mostrar que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E que não existe inferioridade entre os três. Porque os três são um. Mas trabalham, atuam de forma distinta. Você quer ver como? Como que a gente descobre isso? Primeira referência que eu vou te dar. Gênesis. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E quem estava se movendo sobre a face das águas? Você lembra? Quem? Tá. Na mesma passagem diz que Deus criou todas as coisas por meio da palavra. E tudo que Ele falou passou a existir. Então veja bem. Estavam na criação de tudo. Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que Jesus, Ele existe antes de todas as coisas existirem. Então Jesus estava presente na criação de tudo. A palavra diz que Deus criou tudo pelo poder da palavra. O que João 1 diz? E o verbo se fez carne. O que é o verbo? Palavra. E habitou entre nós. Deus ordenou. Quem se moveu? O Espírito Santo. Quem é que liberou? Através de que o Espírito Santo liberou? De Cristo. Então, querido, qual é a missão do Espírito Santo? Ele foi enviado a nós pelo Pai. Foi Deus que enviou o Espírito Santo. É em nome de Deus que o Espírito Santo está para cumprir uma missão na minha vida e na sua vida, querido. É em nome de Deus Pai e para cumprir um propósito eterno que o Espírito Santo está na minha vida e na sua vida. E a menos que nós venhamos compreender a missão do Espírito Santo e a sua obra em nós, queridos, vamos cometer vários erros. Enquanto eu não compreendo qual é a missão do Espírito Santo na minha vida, eu cometo vários erros. Eu vou falar para você de 2 no mínimo. Primeiro erro que a gente comete até entender qual é a missão, qual é a obra, qual é o ministério do Espírito na nossa vida. Primeiro erro. Nós vamos nos fixar numa porção pequena da sua obra. Como alguém que somente manifesta com dons espirituais. Muitos pensam, olha, eu tenho o Espírito Santo porque eu falo em outras línguas. Ou eu não tenho o Espírito Santo porque eu não falo em outras línguas, cometendo um erro. O Espírito Santo não é aquele que atua apenas, mas também na distribuição dos dons. Queridos, erroneamente nós pensamos que isso é tudo que faz parte, perdendo muitas vezes a grande obra do seu eterno propósito na nossa vida. Segundo erro que a gente comete, quando nós ainda não compreendemos qual é a missão e a obra do Espírito Santo. Segundo erro que eu cometo é nós amortecermos o Espírito Santo dentro de nós. Nós ignorarmos completamente, acreditando que Ele é algo misterioso, uma presença distante, que Ele é algo que nós temos que aceitar pela fé e jamais entender, jamais aprofundar no conhecimento, queridos. E a triste verdade é que a igreja é via de regra culpada e muitas vezes desses 2 graves erros. Por causa, infelizmente, do desequilíbrio, nós enfatizamos um, ou nós enfatizamos o outro, ou os 2 ao mesmo tempo, como se a obra do Espírito Santo fosse meramente resumida a dons
E como se ele fosse um mistério que tivesse que ficar silenciado dentro de nós. E muitas vezes nós pensamos, olha, eu devo estar andando no Espírito, porque os dons dele se manifestam em mim. Querido, que bom. Mas eu quero te dar uma notícia. Nós podemos operar nos dons sem andar no Espírito e sem estar debaixo da sua liderança. É possível alguém operar nos dons sem andar no Espírito. É possível alguém operar nos dons e não estar debaixo da liderança dele. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo diz que nós podemos profetizar. Ele diz que nós podemos curar. Ele fala que a gente pode falar em línguas, mas que se nós não tivermos amor, nada somos. Nada nós não somos. Nós não estamos operando no Espírito. Quando nós sabemos que não estamos, querido, muitos cristãos de hoje estão convencidos que andam no Espírito simplesmente porque oram em outras línguas. E muitas vezes tem uma linha de raciocínio de pensar, eu estou andando no Espírito porque quando pede para orar em línguas, eu oro em línguas. Imediatamente eu começo a orar e falar em outras línguas. Mas muitas dessas pessoas, as suas mentes estão em outro lugar. Então não é porque a pessoa às vezes manifesta um dom que ela esteja com uma vida debaixo da liderança do Espírito Santo. Querida, a Bíblia diz que se você está falando em línguas, que se eu estou, que o nosso entendimento, ele precisa ter um certo cuidado, porque o nosso entendimento, ou seja, nós como seres humanos, podemos correr o risco de estar com o pensamento lá longe. Estou falando em línguas aqui, mas estou lembrando. Deixei minha panela no fogo. Fiz isso, fiz aquilo outro. É por isso que a gente tem que entender, amados, e observarmos que quando nós atrofiamos no nosso crescimento espiritual, é porque nós estamos concentrados, às vezes em uma coisa só, numa atitude só, num atributo só do Espírito Santo. Contudo, muitos de nós, irmãos, estamos experimentando esse grave erro. Deixa eu te dizer, a principal missão do Espírito Santo e o propósito dele, sabe qual que é? É levar você a se encontrar com Jesus Cristo. A principal missão do Espírito Santo, queridos, é nos tornar parecidos com Jesus. A principal missão do Espírito Santo é nos preparar para esse grande dia. A principal missão do Espírito Santo é nos conscientizar das obras de Jesus Cristo na cruz. A obra do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, o serviço dele, o trabalhar dele na nossa vida, é para que nós possamos aprender a reconhecer a presença de Jesus. Mas se nós não tomamos conhecimento da obra, do ministério do Espírito Santo dentro de nós, eu te pergunto, querido, às vezes nós falamos, às vezes nós não falamos, muitos de nós silenciamos isso. Deixa eu te dizer, o Espírito Santo não é uma força, ele não é um vento, ele não é uma energia que está por aí, ele é uma pessoa. Por isso Jesus chamou ele de Consolador. Ele não falou, a consolação vai vir, você observou? Ele disse não, o Consolador. Ele deu uma característica de uma pessoa, ele deu uma característica de alguém. Eu te pergunto, quantos de nós falamos com o Espírito Santo? Como falamos com Jesus? Será que tomamos conhecimento diariamente da presença do Espírito Santo na nossa vida? E nós precisamos, meus amados, desenvolver uma sensibilidade espiritual mais aguçada. O que é essa sensibilidade espiritual? O Espírito Santo está falando. Outro dia a gente conversava aí, até o Arthur falou que ele estava sentado ouvindo a mensagem. Ele perguntou assim, Senhor, mas por que eu? E por que ele perguntava isso? Que ele pensava assim, tantas outras pessoas podiam estar aqui ouvindo essa mensagem. Por que o Senhor falou logo comigo, me trouxe até aqui? E eu expliquei para ele, falei, Arthur, na verdade, Deus sempre falou com você, só que você não estava ouvindo. Agora você escutou. Querido, o Espírito Santo está sempre falando. Ele está sempre nos convencendo de que nós precisamos assumir uma responsabilidade. Reconhecer Jesus, reconhecer a obra dele na nossa vida. Reconhecer que existe um motivo de nós estarmos aqui. E esse motivo é porque Jesus, ele entregou o Espírito Santo para nós como uma garantia de que ele iria voltar, querido.
O Espírito Santo é uma garantia, um selo na minha vida e na sua vida, de que é verdade, Jesus vai voltar, querido. Mas Ele não quer me encontrar de qualquer jeito. Ele não quer te encontrar de qualquer jeito. Eu quero te dar uma notícia: o Espírito Santo não vai desistir de trabalhar em você. Ele não vai desistir de aperfeiçoar você até a vinda de Jesus Cristo. Ele não vai desistir de te limpar. Ele não vai desistir de santificar a sua vida, querido. Sabe, amados, tem que chegar um tempo no qual nós devemos encarar seriamente o porquê do Espírito Santo ter sido entregue a nós. Estamos prontos a dizer: Espírito Santo, como a palavra do Senhor diz, o Senhor foi enviado a mim para estar comigo, para caminhar comigo. Então me diga, por que o Senhor veio? Quantos de nós já tivemos essa coragem de perguntar: Espírito Santo, qual é o propósito eterno para mim? Espírito Santo, o que o Senhor veio para cumprir na minha vida? Queridos, o eterno propósito do Espírito Santo é nos levar para Jesus Cristo como uma eterna e imaculada noiva. É isso que a palavra diz. O propósito do Espírito Santo, um tipo de relacionamento. O que o Senhor faz na minha vida e na sua vida, eu quero te ensinar algo que eu falei aqui de manhã. Querido, nós somos corpo, alma e espírito. Concorda? Corpo, alma e espírito. Isso já é comprovado cientificamente falando, que nós somos um ser tricotômico, que há 3 divisões: corpo, alma e espírito. E a Bíblia diz que Deus, Ele fala por meio do Espírito Santo, que testifica. O que é testificar? É testemunhar, é concordar, é respaldar no nosso espírito. Então o que eu quero explicar para você? Que o seu espírito, esse corpo, alma e espírito, não é o Espírito Santo. É o seu espírito, o espírito vivente. Que o Espírito Santo fala a mim e fala a você. Irmãos, Deus é espírito. Então a quem Deus vai falar, queridos? Ao meu espírito, ao seu espírito. Da mesma forma que você e eu precisamos exercitar o nosso corpo, da mesma maneira que a gente precisa exercitar a nossa mente, para que nós possamos ver uma vida sob a liderança do Espírito, a gente também precisa exercitar o nosso espírito. E como que você exercita o seu espírito? Querido, como que você sabe que de fato você tem um espírito? Você já ouviu a voz do seu espírito? Não? Então vamos lá. Vamos fazer um teste aqui para você aprender a saber o que é seu espírito. Eu quero que você fale o seu nome para mim. Repete o seu nome aí, para você mesmo. Mas não é audível. Dentro de você. Falou? O seu nome. Vamos lá. Você falou? Eu estou falando o meu aqui, ó. Você está ouvindo? Você está percebendo o que você está falando? Eu estou. Ó. Fala mais uma vez. Sabe o que é isso? É o seu espírito. Quando você fala, a sua voz não sai. Você consegue ouvir, entender, identificar. Isso aí dentro é a voz do seu espírito. Que às vezes é muito facilmente confundida com a nossa mente. Mas você reparou que você ouve falar dentro quando você repete? Isso é a voz do seu espírito. Então, querido, o que o Espírito Santo faz? Qual que é o tipo de relacionamento que Ele tem comigo e com você? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus falou com você e você não deu ouvidos? Queridos, muitas no meu caso. Porque o que aconteceu comigo é aquilo que o apóstolo Paulo falou. Muitas vezes eu não dei crédito, e aí foi o que eu falei para tu: olha, Ele te chamou. Todos os dias Deus fala. Todos os dias o Espírito Santo fala. Todos os dias Ele ministra a nós. Só que é o seguinte: você está conseguindo ouvir? Porque a muitos de nós falta a sensibilidade no Espírito para ouvir o que Ele está dizendo. E sabe, queridos, muitas vezes eu fiz aquilo que o apóstolo Paulo falou aqui no capítulo 3. Ele falou assim: olha, porque não que nós tivéssemos capacidade de produzir alguma coisa, mas a nossa suficiência, ela vem de Deus. Quantas vezes o Espírito Santo estava falando com você, estava falando comigo, e você achou que era coisa da sua cabeça, querido?
Quantas vezes, quantas experiências, quantas coisas, quantos acontecimentos, quantos livramentos. Às vezes teve um dia, querido, que eu estava, me lembro de vários, mas eu vou falar desse especial. Eu me lembro quando ainda tinha um antigo supermercado aqui que chamava Gamela. E eu estava indo colocar as minhas compras no carro e chegou um morador de rua, uma moradora de rua. E ela estava catando papelão e aí ela me pediu umas moedas e aí eu virei para poder pegar as moedas. Quando eu virei para pegar as moedas, eu ouvi algo dentro de mim falando, dá um abraço nela. Irmã, eu estava assim dela para cá. Irmão, o odor estava muito forte. Irmão, mas estava assim, sabe quando chega a arder os olhos? Estava. E quando eu ouvi aquilo, logo na minha mente eu pensei, poxa vida, estou ficando doida. Da onde que eu estou tirando isso? Nada a ver, pelo amor de Deus. Pensei, deve estar assistindo filme demais. Irmão, e de novo, dá um abraço nela. Não é a moeda, é o abraço. Ô, irmão. E estou ali naquela luta. E vou, não vou. Querido, tem gente que fala que não ouve a Deus. Se você não ouve a Deus, se você não ouve o Espírito Santo, com quem que você fica discutindo? Quando é para você fazer alguma coisa, você fala, não, mas não vou. Ai, não, mas você vai. Não, é porque eu te mandei você ir. Não, mas será que é isso mesmo? Não, porque aquilo. Não, porque aquilo outro. Você está discutindo com quem? E querido, naquele dia, mais uma vez, eu pensei duas vezes. Deixa eu te dar um exemplo. Quando você ouvir uma voz mandando você fazer algo e a sua mente resistir, é o Espírito Santo. Na maioria das vezes. E eu resisti, querido. Quando foi dar quarto, eu falei, quer saber? Catei a mulher e falei, vem cá, minha filha. Irmão, dei um abraço quentinho nela. E fiquei, irmão. E fiquei. Falei, já que é para fazer, então eu vou com tudo. E falei, você não é um lixo. Você é alguém importante. Deus te ama. E é o seguinte, você pode até estar catando papelão aqui, mas Deus se importa com você. Você pode até não ter casa, mas existe um lugar em Deus para você. Irmão, e fui. Irmão, quando eu soltei ela só chorava. Ela só chorava. Copiosamente ela só chorava. E chorava. E chorava. Que ela não conseguia nem abrir a boca para falar. E sabe, querida, ela só me falou assim, olha, muito obrigada. Porque eu cheguei aqui e há mais ou menos uns 5 minutos antes, eu tinha falado que tudo que eu sei é que eu sou um lixo. Como que você sabia disso? Falei para ela, eu não sabia. Sabe, querido, andar sobre a liderança do Espírito Santo é a gente desenvolver um relacionamento com Ele, de entender que tudo o que Deus faz na minha vida e na sua vida através do Espírito Santo é para te aproximar de Jesus, querido. Se você quer conhecer mais de Deus, você precisa conhecer o Espírito Santo. Porque quem revela Jesus é o Espírito Santo. Quem revela quem Jesus é o próprio Espírito. Por isso ele disse, olha, ele vai estar com vocês, ele vai auxiliar vocês. Ele vai ensinar a verdade para vocês. Ele vai convencer. Quando você for orar, você não vai saber o que falar, mas Ele vai interceder e vai orar com você. Querido, qual que é a obra que o Espírito Santo de Deus faz na minha vida e na sua vida? Consolação. Que consolação que é essa? Por que Ele é o Consolador? Ele é o Consolador, querido, e às vezes Ele não vai te consolar como você acha que Ele vai te consolar. Ele vai te consolar de uma maneira que não é o jeito que a sua carne quer, mas certamente é o que você vai precisar ouvir. O Espírito Santo, Ele é aquele que está na minha vida e na sua vida para te proteger e não te deixar ser alguém tão vulnerável, querido. É o Espírito Santo que mostra para mim, que mostra para você, que nos direciona, que nos ensina como que nós vamos fazer para continuar no caminho, para conhecermos a vontade de Deus para nós. Quando o Senhor Jesus disse que vocês vão receber o Espírito Santo, Ele estava dizendo que essa seria mais do que uma experiência única. Irmão, porque eu fui na igreja hoje e recebi o Espírito Santo.
Tá, mas e quando você saiu de lá? Quando você sair daqui, o que vai acontecer? O Espírito Santo é mais do que uma experiência única. A palavra receber, ela quer dizer tomar posse, se apropriar. Resumindo, é quando nós recebemos e nós passamos a desejar um conhecimento maior de quem o Espírito Santo é. Não é uma experiência só de hoje. O fato é que o Espírito Santo não é recebido por ninguém até que ele seja permitido assumir o controle total da nossa vida. Eu recebi Jesus Cristo, então eu recebi o Espírito Santo. Sim, querido. Mas continuamos a conhecê-lo. Continuamos a procurar esse relacionamento com Ele. Nós sabemos que o Espírito Santo, Ele está aqui na terra e que Ele nunca partiu. Sabemos que Ele habita em nossos corpos, nos tornando templo, nos tornando morada. Querido, agora é o seguinte, porém, a maior parte de nós vivemos como se o Espírito Santo estivesse fora de nós. Em algum lugar, por isso que às vezes a gente canta canções, o Espírito Santo vem. Irmão, Ele não vai vir não. Ele já veio e Ele está dentro de mim e Ele está dentro de você. O Espírito Santo, Ele está na minha vida, Ele está na sua vida, porque Ele foi enviado como nosso amigo, como consolador, como nosso guia. Ele foi enviado como aquele que vai de fato trazer para a minha vida e para a sua vida aquilo que Cristo quer para mim e para você. Será que você já parou para pensar e para lembrar que o Espírito Santo que está sobre a minha vida é o mesmo Espírito que estava sobre Jesus Cristo quando Ele esteve aqui na terra? O mesmo Espírito que capacitou Jesus a curar. O mesmo Espírito que capacitou Jesus a fazer todas as obras que Ele disse: se vocês crerem, vocês vão fazer as obras que eu fiz e vão fazer maiores ainda, porque o mesmo Espírito que estava sobre Ele foi liberado sobre a minha vida e sobre a sua vida. O mesmo Espírito que estava sobre aqueles discípulos, o mesmo Espírito que estava sobre eles, queridos, é o mesmo Espírito que está sobre nós. E o próprio Jesus disse: olha, vocês vão vivenciar isso, eu vou deixar um consolador com vocês. Em outras palavras, Ele está dizendo: eu estou enviando aquele que defenderá, eu estou enviando aquele que guardará vocês das ciladas do inimigo. Eu estou enviando aquele que vai alegrar o coração de vocês. Então se alegrem, porque o poder que está sobre vocês é um poder maior do que qualquer coisa que pode estar fora de vocês. Quando a gente entende o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida, querido, a gente passa a entender que não só o Espírito Santo está aqui, como Ele está vivendo em mim, como Ele está vivendo em você, querido. Não só o Espírito Santo é uma realidade aqui, mas Ele é uma realidade na nossa vida. Quais são as marcas que provam e que nos levam a conhecê-lo, querido? Como que você e eu podemos experimentar, caminhar numa vida liderada pelo Espírito Santo? Quando você olha para a sua vida, nós conhecemos o Espírito Santo pelas transformações que Ele está operando em nós, querido. Não é pelas transformações que Ele faz no seu vizinho, não é pelas transformações que Ele faz nos seus conhecidos, mas primeiro é pelas transformações que Ele faz na minha vida e na sua vida. Querido, que nessa noite você e eu possamos perceber que a obra que o Espírito Santo faz em nós, ela é muito pessoal, querido. Porque o nosso corpo é templo dele. Ele está habitando em você diariamente. Então Ele está falando, Ele está ministrando o quê? A vontade de Cristo para mim e para você. Qual é a vontade de Deus para nós? Sabe, querido, o trabalho do Espírito Santo na minha vida e na sua vida é aquilo que vai nos aperfeiçoar, para que continuamente dentro de nós haja um clamor que diz: ora vem, Senhor Jesus. Sabe, querido, se muitos de nós temos vivido como se Jesus não vai voltar, isso aponta a necessidade que temos de entregar cada dia mais o governo da nossa vida para o Espírito Santo. É Ele que nos convence dos nossos erros, é Ele que nos convence das nossas necessidades, das coisas que de fato precisam acontecer, queridos. É o Espírito Santo que aperfeiçoa o seu caráter, é o Espírito Santo que te ajuda nas suas fraquezas. É o Espírito Santo que te ajuda. O apóstolo Paulo diz que aquele que caminha no Espírito, ele não vive os seus próprios desejos.
Sabe o que é isso? Porque o Espírito Santo de Deus faz você se apaixonar por Jesus, ao ponto de você considerar todas as outras coisas como refúgio. Ninguém ama Jesus sem o trabalhar e sem a obra do Espírito Santo. Querido, não existe vida espiritual, não existe vida com Deus sem o Espírito Santo. Não existe transformação sem a orientação do Espírito Santo. É Ele quem nos conduz, queridos. Sabe, irmãos, nós precisamos entender, e a palavra diz que Ele é o Espírito da verdade. Como que o Espírito Santo age com consolação na nossa vida? É quando Ele traz as verdades de Deus para mim e para você. É quando você às vezes está angustiado. É quando você se sente fraco. É quando muitas vezes a gente quer desistir. É quando nesse momento que o Espírito Santo, através da verdade, exercendo o ministério de consolo, ele começa com uma verdade fundamental que diz: Deus ama você e você precisa acreditar no que Ele diz. É o Espírito Santo que traz, querido, porque a palavra de Deus diz em Romanos 5:5 que a esperança, ela não se confunde, porque o amor de Deus é derramado sobre os nossos corações. Sabe o que é o significado original dessa palavra que o amor é derramado nos nossos corações? Diz que o amor de Deus é derramado. No original, diz que o amor de Deus é forçado a jorrar em nossos corações pelo Espírito Santo. Mesmo quando você não se sente amado, mesmo quando você não se sente aceito, é o Espírito Santo de Deus que provoca isso na minha vida e na sua vida. É quando a gente às vezes está numa carga insuportável, causada pelo medo, pela dor, pela vergonha, pelas dúvidas, por tantas coisas, que é necessário uma consolação daquele que tem por missão e por obra trazer o conforto que nós precisamos escutar através da voz do Espírito Santo. Querido, que consolo que é esse que vem para a minha vida e para a sua vida? Sabe que consolo que é esse? É quando nos momentos da sua vida, nos momentos da minha vida, no nosso dia a dia, o Espírito Santo de Deus vem com uma verdade que diz: ei, nada pode te separar do amor de Deus. Ei, está com dificuldade? O Espírito Santo vem e te lembra: nada pode te separar do amor de Deus. Ah, mas está acontecendo isso e isso. Nada pode te separar do amor de Deus. Queridos, essa verdade, uma vez que a gente crê nela, rapidamente ela se torna como um poço a jorrar água viva, abundante, varrendo de dentro de nós toda pedra de tropeço. O Consolador, a quem o Pai enviará em seu nome, porque é isso que a palavra diz em João 14:26, diz que o Pai o enviará em seu nome. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. É dessa maneira, amados, que o Espírito Santo tem um papel central na nossa filiação ao Pai. Não existe você e eu acharmos que somos filhos de Deus. Ah, eu sou filho de Deus, tá, mas você sente que é filho de Deus? Porque quem traz isso para o meu coração e para o seu é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso professor no nosso caminhar, nós somos os seus alunos. Ele que nos ensina que nós somos adotados por Deus, somos a família de Deus, somos seus filhos, somos suas filhas. O Espírito Santo traz essa verdade à nossa lembrança, porque Ele nos recorda que a mais gloriosa proclamação feita por Jesus é: eu sou filho de Deus, eu tenho um Pai no céu e o meu Pai me ama. A declaração mais poderosa que Jesus fez, irmãos, entre tantas outras, as palavras de Jesus aqui se tornam as palavras sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque em Gálatas 4:6 a palavra diz: porque vós sois filhos. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. Quem te convence que você é filho de Deus é o Espírito Santo dentro de você, querido. Quem traz essa realidade para mim e para você é o Espírito Santo. Por que tem muitas pessoas que cantam: não, eu sou filho de Deus, mas
lidam com o sentimento de rejeição constante. Eu sei que Deus me ama, mas você está convencido dessa verdade, querido? É o Espírito Santo que exerce esse trabalho na minha vida e na sua vida. O Espírito Santo é quem nos declara, e ele fala, olha, lembre-se que Jesus disse, você é filho, você é filha de Deus, de um Pai todo-poderoso. Você é filho, você é filha de um Pai que te ama. Você não está só, você não está abandonado. Querido, tenha em mente as palavras de Jesus. Deus te amou assim como Ele me amou. Sabia que foi isso que Jesus disse? Que Deus amou a mim e a você como Ele amou o próprio Filho Jesus, querido. A verdade é que o Espírito Santo, Ele traz e faz com que essa filiação habite em mim, habite em você, tornando isso uma grande fonte de paz, de consolação na nossa vida, querido. Muitas vezes as coisas podem cair sobre nós como um dilúvio, problemas, pressões, crises, dificuldades. Deixa eu dizer uma coisa para você, porque o Espírito Santo de Deus foi entregue para mim, foi entregue para você. Você sempre pode clamar por Ele, você sempre pode pedir o auxílio dEle. A palavra de Deus diz, e todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos os que creem nele. João 1,12. Então, querido, para quem é o Espírito Santo? Para os filhos de Deus, para todos quantos creram e receberam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O Espírito Santo é para os filhos de Deus. Como que a gente sabe disso? Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados. Não importa, querido, se você tem dom, se você tem talento, se você faz, se você não faz. Você é filho de Deus, reconheceu Jesus Cristo. Então o Espírito Santo de Deus, Ele está trabalhando na sua vida. E o desejo dEle é que nós estejamos prontos para nos encontrar com Cristo. O desejo, o trabalhar do Espírito Santo é para que eu e você estejamos prontos para a volta de Jesus Cristo. Querido, tudo que o Espírito Santo faz, se você profetizar, precisa apontar para Cristo. Se pregamos, precisa apontar para Cristo. Se cantamos, se ensinamos, seja o que formos fazer, tudo o que o Espírito Santo faz atuando na minha vida e na sua vida é para que nós possamos viver com Cristo. Se a glória escrita nas tábuas de pedra se desvanece, a glória revelada, agora esse ministério grandioso que Paulo diz, é o serviço do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, querido. Se nós cremos na palavra de Deus, se confiamos em Cristo, então não importa como nós venhamos nos sentir, não importa como eu julgue a mim mesmo, não importa se você se sinta condenado ou não, o Espírito Santo que está na sua vida, Ele continua soprando vida, Ele continua trabalhando, Ele continua nos ensinando, e Ele vai continuar essa obra até que Jesus venha. Sabe, queridos, caminhar sob a liderança do Espírito Santo é nós entendermos que é necessário nós priorizarmos conhecer o Espírito Santo. É necessário nós entendermos, querido, que não para nos dons, que não para em manifestações de dons, não importa o que aconteça, o Espírito Santo continua trabalhando na minha vida e na sua vida. Que a Bíblia diz que existe uma luta que milita dentro de nós todos os dias. Que luta é essa? Está em Gálatas 5,17, que fala que é a luta, porque a carne luta, ou seja, ela milita contra o Espírito, porque os dois são opostos entre si. Então todos os dias isso acontece, todos os dias essa batalha é travada. Eu quero te dizer, querido, muitos estão tentando vencer essa batalha por si mesmo. Essa batalha você não vence por você,
mas é o Espírito Santo que está trabalhando na minha vida e na sua vida. É Ele que te direciona, e é por isso a importância de nós andarmos sob a liderança do Espírito Santo. Quantas vezes o Espírito Santo fala para muitos de nós: não vai, aí não é seu lugar. O que a gente faz? Não, isso é coisa da minha cabeça. Não entre aí. Não ande com essa companhia. Outro dia o Melk ensinando aqui, ele falou assim: olha, o Espírito Santo é como uma espécie de sinal vermelho. Esse sinal ele vai acender. E cabe a você, cabe a mim, nos atentarmos para isso e obedecermos. Andar sobre a liderança do Espírito Santo é confiar na obra que Ele está fazendo, querido. Andar na liderança do Espírito Santo, ao nós entendermos que essa guerra da carne com o Espírito é uma realidade para todos nós. Que nós temos pensamentos que são indignos, querido. Mesmo você estando na igreja, mesmo você cantando, mesmo você devolvendo dízimo. Muitas de nós olhamos para onde não deveríamos, escutamos o que não deveríamos escutar, fazemos o que não deveríamos fazer, e tudo isso faz com que a gente se sente impuro. Sabe o que é interessante, querido? Às vezes a gente está, isso aconteceu comigo, às vezes eu estava em lugares que eu estava lá, até que a coisa estivesse saudável, estava tudo bem. De repente a coisa começava a se encaminhar para lá, e ali eu ficava como se estava tudo bem, eu tivesse parte daquilo ali, estava tudo certo. Irmão, quando eu virava as costas, quando aquilo acabava, vinha logo dentro de mim: para que você foi lá? Você sabe que não é isso que você quer. Para que você estava lá? Você sabe que aquele lugar não é para você. Você acha que quem é que fala isso com você, querido? Que você acha que o diabo vai falar para você? Quando você for, por exemplo, a gente fala que entrega uma oferta. Você acha que o diabo vai falar para você? Não vai lá, querido, só se ele converteu, viu? Para entregar o dízimo. Mas como eu sei que ele não converteu, é lógico que ele não vai falar isso para você. Então tudo que o Espírito Santo de Deus sugere para mim e para você, tudo que Ele fala, sua mente vai resistir. Seu coração vai resistir. Sempre vai ter algo que vai tentar te puxar para trás, sabe? E você sabe o que o Senhor quer, querido? Que nós venhamos nos relacionar com o Espírito Santo ao ponto de nós não duvidarmos mais daquilo que Ele está falando com a gente. Quantos livramentos, quantas coisas, sabe, querido? Quanta profundidade do conhecimento de Cristo está reservada para nós. Mas muitos de nós não temos vivido isso porque não temos escutado a orientação e a liderança do Espírito Santo. Sabe, querido, quantos de nós estamos vivendo uma vida longe, vivendo uma vida distante dessa orientação, querido. Sabe, amados, eu quero deixar essa palavra para vocês nessa noite, para mim, para nós. Sabe, amado, é verdade que todos nós temos as nossas dificuldades. Todos nós temos os nossos afazeres. Todos nós passamos por tantas coisas. E se eu for colocar o microfone na mão de cada um de vocês aqui, vocês vão poder falar isso, queridos. Mas eu preciso te falar nessa noite, querido. O Espírito Santo de Deus precisa esse compromisso de nós vivermos sobre a liderança do Espírito Santo é essencial se nós queremos viver aquilo que Deus tem para nós. Sabe, querido, eu não sei como você tem se relacionado com o Espírito Santo. Eu não sei o que tem liderado a sua vida, eu não sei quem tem liderado a sua vida. Mas uma coisa eu quero dizer para você, que o Espírito Santo de Deus está na sua vida, está na minha vida, e Ele vai cumprir a obra que Deus entregou para Ele cumprir. Que o Espírito Santo de Deus, Ele precisa que nós venhamos dar essa liberdade para Ele. Sabe, queridos, quando nós observamos isso, nós passamos a entender que o Espírito Santo, Ele quer mais do que manifestar dons na minha vida e na sua vida. Ele quer que de fato nós possamos nos encontrar com Jesus Cristo, que vai buscar a sua noiva. Mas Ele não quer uma noiva de qualquer jeito. Ele não quer uma igreja de qualquer jeito. Então o que o Espírito Santo está fazendo em nós, querido? Nos purificando, nos limpando, nos adornando.
preparando cada um de nós, querido. É o Espírito Santo que nos leva a ter uma vida de oração. Quantos de nós, amados, começando um ano como esse, a gente fala: eu vou ler a Bíblia, eu vou orar mais. Deixa eu te dizer, querido, você precisa conhecer o Espírito Santo. É Ele que vai te levar a ter uma vida de oração fervorosa. Quantos estão se sentindo, sabe, querido, como se um dia tivesse tido um fogo que queimava no seu coração? Eu ouço tantas pessoas dizer: eu queria tanto voltar ao primeiro amor. Sabe, eu tinha tanta coragem de pregar, eu tinha tanta coragem, olha, eu fazia, eu acontecia. Talvez hoje, querido, você está olhando para dentro de você e está vendo no máximo uma fagulhazinha ainda acesa. Mas eu quero dizer para você, querido, que quem te vivifica é o Espírito de Deus. Que quem restaura, que quem renova, que quem nos coloca de pé é o Espírito do Deus vivo que está dentro de nós. Quem vai nos conduzir, quem vai nos aperfeiçoar, queridos, nós vivemos num tempo onde o mundo está buscando por consolação. E você tem um consolador dentro de você. Nós vemos num momento onde parece que tudo está em desordem. O mundo não conhece Cristo e não o receberão, mas você o conhece. Sabe, querido, eu quero compartilhar isso com você nessa noite. Da mesma forma que o Espírito compartilha da dor de Deus, por causa de tanta incredulidade no nosso meio hoje, pela falta de oração, de compromisso que muitos de nós temos tido com Deus. Assim como nós também podemos entristecer o Espírito Santo, e a palavra diz isso: não entristeçais ao Espírito Santo. Como que ele se entristece? Quando nós o ignoramos, tratamos como se ele não existisse. Como que ele entristece? Quando eu abro mão de ser liderada por ele e vou, abro o peito e vou, isso mesmo, não, eu consigo, não, eu dou conta. Sabe, querido, nesses dias a minha oração é essa: Espírito Santo, mantenha-me em comunhão íntima com Jesus. Espírito Santo, faça brotar no meu coração um desejo ardente pela presença do Senhor. Não me deixe negligenciar o meu tempo a sós com aquele a quem a minha alma anseia. Mantenha-me com o coração humilde, prostrado, para que eu reconheça e eu me entregue ao trabalhar da tua obra na minha vida. Sabe, queridos, muitas pessoas estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. Muitos estão vivendo a cada dia mais e mais enraizados aqui. Como nós cantamos aqui: eu não vou me apegar às coisas daqui, porque eu sei que o meu lar, ele me espera. Será, querido? Sabe quem traz essa consciência para nós, de que nós somos peregrinos aqui nessa terra? É o Espírito Santo. Por que você acha, querido, o que te faz acreditar que fez um homem ser apedrejado, sentir a dor da humilhação, a dor das pedradas, e ainda deitado no chão, ele elevar os seus olhos e dizer: eis que eu vejo os céus abertos, eis que eu vejo a glória. Querido, o que será que levou o apóstolo Paulo a abrir mão de tudo e falar: olha, eu já não vivo mais, eu estou crucificado com Cristo, agora eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que você acha que fez homens aceitarem morrer queimados, de cabeça para baixo, entregando as suas vidas para morrer com Cristo? É porque esses homens carregavam uma revelação de quem Cristo era. E essa revelação é o Espírito Santo de Deus quem traz para mim e para você. Sabe, querido, eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar nessa noite. E eu queria que nós pudéssemos orar. E eu queria convidar você a fazer isso, querido, a tirar aí alguns minutos para você abrir seu coração, quem sabe, falar com o Espírito Santo, dizer: olha, como a palavra do Senhor diz, eu sei que eu te recebi porque tu viestes em nome do Pai. Espírito Santo, obrigada, porque eu só posso vivenciar isso porque o Senhor está trabalhando em mim. Sabe, querido, se você e eu, quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, há aqueles que são mais conservados e que não creem, querido, eu me reservo no direito de respeitar. Há aqueles que entendem que necessitam, e eu quero dizer para você:
busque sim o batismo no Espírito Santo. Busque o falar em outras línguas, porque quando nós falamos em línguas, nós estamos falando e o Espírito Santo está falando ao nosso espírito também. Ele tem várias formas de falar. Querido, busque os dons, busque sim, mas eu quero te dizer que esses dons que o Espírito Santo distribui, a Bíblia diz que é para o uso, é para o proveito, sabe de quê? Para que outras pessoas possam conhecer a Cristo. Se o Espírito Santo usa alguém para profetizar, sabe por que tem que acontecer? Aquela profecia tem que levar aquela pessoa para mais perto de Jesus. Se acontecer cura aqui no nosso meio, sinais e maravilhas, querido, o Espírito Santo nunca vai manifestar dons para entreter pessoas. O Espírito Santo nunca vai agir só para preencher, só para agradar. Não, tudo que o Espírito Santo faz aponta para a obra redentora de Cristo. Tudo que o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração, na sua vida, querido, é para te conduzir para mais perto de Jesus. Tudo que o Espírito Santo de Deus falar com você é porque Ele quer te aproximar mais de Jesus, te aproximar mais do Pai. É porque Ele quer que nós possamos viver em intimidade, em comunhão com o Senhor. Sabe, querido, quero te dar aí 2 minutos, 3, esse tempo para você falar aí com o Senhor. Quem sabe para você reconhecer e falar: Espírito Santo, de fato eu quero vivenciar isso na minha vida. Espírito Santo, eu necessito receber a sua orientação. Viver uma vida, caminhar contigo todos os dias. Traga a verdade para mim. Não me deixe ficar no engano, não me deixe, Senhor, permanecer desse mesmo jeito, mas realize a obra do Pai em mim. Trabalhe em cada um de nós, Espírito Santo, aperfeiçoa o caráter de Cristo em cada um de nós. Fala com cada um aqui de uma forma pessoal, de uma forma específica. Quem sabe quantos aqui estão procurando consolação no lugar errado, quando o Consolador está aí, falando a verdade, ministrando dentro de você, querido. Que a partir de hoje, cada um de nós, de uma forma específica, venha assumir um compromisso de ter uma vida debaixo da liderança do Espírito Santo. Modificar aquilo que precisa ser modificado, ser trabalhado, aceitar ser confrontado, ser convencido por Ele. Oh, Espírito Santo, nos ensina. Nós queremos andar debaixo dessa orientação. Nós queremos andar debaixo do Teu governo. Nós queremos andar, queremos conhecer a Cristo. Queremos conhecer mais, queremos entender, queremos compreender. Que o nosso coração venha desejar pela volta de Cristo. Que o nosso coração venha ansiar em estarmos preparados para esse dia, para as bodas do Cordeiro. Que o nosso coração seja reparado. Senhor, tira de nós tudo aquilo que tenta nos tornar imundos, tudo aquilo que tenta nos tornar impuros, nos afastando daquilo que o Senhor tem para nós. Ah, Senhor, a minha oração nessa noite é para que a Tua palavra, Senhor, venha orientar cada um aqui aonde precisa ser orientado. Nos perdoa se temos te entristecido, Espírito Santo, se temos negado, se temos omitido, se temos calado, se temos, quem sabe, ignorado a Tua presença. Nós queremos nos entregar à Tua obra, assim como o barro se entrega ali na mão do oleiro, assim nós queremos ser. Então trabalha em nós, santifica-nos, Senhor, nos limpa. Limpa a nossa mente, limpa o nosso coração. Se porventura tem pessoas que, quem sabe, estão sendo orientadas pelo Espírito Santo a perdoar, mas pensam: não, eu não vou fazer isso. Querido, ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz do Senhor. A palavra diz: quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Mas que prontamente estejamos dispostos a ouvir e a obedecer
a direção que Deus está nos dando através do Espírito Santo. Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor traz a tua palavra e através do teu Espírito nós podemos mudar, sermos direcionados. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor não desiste de nós. Eu quero te louvar porque o Senhor colocou e trouxe em teu nome o Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade, para nos manter neste caminho, para nos guardar, para proteger-nos. Muito obrigada porque o Senhor não desiste de nenhum de nós. Obrigada porque o seu amor é derramado sobre os nossos corações através do teu Espírito. Obrigada por nos tornar filhos e que a cada dia, cada um de nós possa compreender essa verdade que nos liberta e que transforma e que muda a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido. Amados, a minha oração é que cada um de nós possa desenvolver esse relacionamento tão profundo de conhecer mais e mais o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Sabe, querido, dê liberdade para que o Espírito Santo venha te orientar. Eu te falo que não existe coisa melhor do que a gente ouvir e obedecer à vontade de Deus. Sabe, querido, eu poderia ficar aqui a noite inteira falando para você de experiências com o Espírito Santo, de experiências de ouvir, de conhecer, sabe, que nesses dias eu tenho pedido, tenho falado, Senhor, eu preciso de uma revelação profunda de quem Jesus é. Sabe, querido, não que você não conheça, mas existem muitas coisas que nós não conhecemos. E eu vou falar para você, o que transforma a nossa vida é conhecer profundamente Jesus Cristo. E a gente só vai conhecer profundamente Jesus Cristo a partir do momento que a gente se render para a obra do Espírito Santo na nossa vida. Amém, querido? Que o Senhor abençoe a sua vida.